Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos ficar de pé para adorar a Deus, irmãos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Vem com a gente e adore ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quantos que podem cantar com a gente, adorando a Deus? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Essa frase é importante, ó. Que nos ajuda contra o inimigo. Pode acreditar nisso, tá bom? Ó. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
damos-te graças, graças. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, meus irmãos, levante as suas mãos o máximo que você puder e repita comigo: Senhor, esta manhã é tua e aqui estamos reunidos, entregando a adoração, entregando o louvor, oferecendo a Ti a nossa alma, a nossa vida. Que esta manhã seja para abençoar, seja para frutificar, seja para produzir as bênçãos do Senhor, e que nós possamos retribuir tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, tem feito para nós, tudo que o Senhor tem feito, que possamos retribuir em forma de oração, em forma de canção, em forma de entrega, em forma de um coração verdadeiro, sincero a Ti, ó Senhor. Aleluia. Glórias te damos, glórias te damos. Bendito é o teu nome, Jesus. Igreja, mais uma vez, vocês cantando. Queremos o teu nome. Deixa Deus ouvir sua voz, solte a voz. Agora cantando e os homens orando. Enquanto os homens oram, as mulheres cantam. Queremos. Deus abençoe esse momento, a vida de todas essas irmãs que estão cantando. E agradecer-te, rogamos a Deus pela família de nossas vidas. Usa a tua bênção para cada lar, para cada casa. Fortifica, a vida de cada uma delas. Faça resplandecer o teu rosto, derrame da tua unção e bênção na vida de cada uma dessas mulheres. Agora vamos inverter, os homens vão cantar e as mulheres devem orar. Queremos o teu nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Ouça, Senhor, em nome de Jesus o clamor, Senhor, igreja que te ama, da tua igreja que te adora, Senhor Jesus, da tua igreja que te espera, Deus, ansiosamente, Senhor, renova cada coração. Pois só a tua palavra diz: clama a mim, ó
Que alegria podemos sentir, que emoção a Deus expressar. Sem o Senhor realmente nada somos. Tudo é para a glória do Teu nome, ó Deus. A nossa vinda aqui, os nossos pés colocados nesse templo, nesta casa de oração, a igreja reunida, o corpo de Cristo juntos, tudo é para o Teu louvor, tudo é para magnificar, exaltar Teu nome, tudo é para reconhecer que Tu és, tudo é para dizer que o Senhor é tudo, é tudo. Aleluia, aleluia. Louvemos. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Então cante. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Diga aí. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele é o Senhor. Consegue dizer isso? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Igreja, cante lá do início. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Vamos lá. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Sempre. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei. Escute, eu quero ouvir sua voz. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade. Ele exaltado, o Rei. Aleluia. Ele exaltado, o Rei. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Toda honra e toda glória a Ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso mestre, nosso pastor, nosso guia, nossa verdade, nosso tudo. Deus, na nossa vida,
Como é bom estar aqui, Senhor, reunidos. Tudo que está saindo da nossa boca, que saia com a mais perfeita e pura verdade e sinceridade, Senhor. Queremos ser reconhecidos no céu, visto pelo Senhor. Que o nosso coração esteja, Senhor, realmente disponível, preparado, pronto. Toda a entrega que estamos fazendo hoje nesse culto, que seja para alcançar o Teu favor, que seja para alcançar a Tua graça. Oh Deus, dirija esse culto. Espírito Santo, venha sobre esta igreja. Espírito Santo, abraça esta casa de oração, abraça esse povo, abraça os que estão disponíveis e todos que estão aqui, ó Deus, já provaram dessa disponibilidade, por isso estão, por isso vieram. São adoradores, são homens, são mulheres, são pessoas, ó Deus, que decidiram dedicar essas primeiras horas do dia em louvor a Ti, em adoração ao Teu nome. Aleluia. Tua é a glória e o poder, Tu és. Honra e majestade estão diante dos. Não existe nenhum Deus que sejas digno como Tu. Nada vai. Tu és a própria. Não deixarei de Te louvar. A razão da minha vida, vivo pra Te adorar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Dê o seu grito, dê a sua canção, expressa o seu amor a Deus. Dê o seu melhor, entregue tudo que há em você. Ofereça a oferta, ofereça o sacrifício. Esse é o tempo, essa é a hora. Diga a todos, cantem todos. Digno como Tu, nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Pra Te adorar, não deixarei de Te buscar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar, Senhor.
Espírito Santo de Deus. Pode vir, Espírito Santo. É o primeiro domingo de outubro e queremos ser cheios, abastecidos pelo Teu Espírito, Senhor. Espírito Santo, venha. Nós estamos iniciando o mês de outubro. Oh, meu Deus, e nós queremos alcançar, queremos vencer, queremos conquistar. Nós queremos, ó Deus, a Tua bênção. Precisamos que o Senhor libera-nos, ó Deus, esse mês para prosperar. Libera-nos, ó Deus, esse mês para crescermos, para avançarmos. Libera, Deus, libera a Tua igreja, libera o Teu povo. Deus, que as cadeias sejam quebradas, que as prisões sejam soltas. Oh, meu Deus, que não haja bloqueio, impedimentos, barreiras, que não haja, Senhor, nada se opondo, nada se opondo. Deus, que o Senhor nos dê inteligência, sabedoria para trabalhar dia após dia, cada dia desse mês de outubro. Oh, meu Deus, nós pedimos em o nome de Jesus que este mês seja o mês da nossa bênção, da nossa graça, da nossa vitória, do nosso regozijo, da nossa alegria, do nosso encontro com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta casa de oração, que esse povo reunido aqui alcance, que esse povo reunido aqui vença, que esse povo reunido aqui receba respostas do Senhor. Traga respostas, meu Senhor. Traga resposta, libertação, transformação, restauração, em nome de Cristo Jesus. Levante as mãos, levante as mãos para o céu. Levante as mãos e levante também agora a sua voz. E com autoridade e com toda a sua força, você vai cantar e vai dizer: não deixarei. Vamos lá. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Ele é a razão da tua vida. Vivo pra te adorar. De novo. Não deixarei de te louvar. É isso. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar, Senhor. Amém, Jesus. Olhe para duas pessoas e diga bom dia para você, bom culto para você, Deus abençoe você. Amém. Há uma canção que diz assim, me deu vontade de cantar essa canção agora. Não preparamos, mas já estamos preparados. Fico feliz em vir em tua casa. Não, vamos cantar, gente? Hein? Então vamos aplaudir, vamos colocar nossa emoção para fora e expressar essa emoção, para Deus, tá? Essa canção é linda, irmão. Me deu vontade, pois eu vou cantar. E é assim, Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. É isso aí. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Agora aquela dancinha. Bendito Senhor.
adorar. Olha aí, ó. Fico feliz. Casa erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Vamos lá. Bendita o nome do Senhor. Bendita o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. E é pra sempre. Deus é bom, né? Me deu vontade de cantar mais uma. Vamos ver quem lembra dessa. Um milagre hoje vai. Acontecer. Pensa, hein? Ó, digo fraco eu. Forte vou vencer. É isso aí. Fique firme nas promessas da palavra, De Deus. pois tudo é possível ao que crê. Um milagre hoje vai. Digo fraco, eu sou forte, vou vencer. Fique firme nas promessas da palavra. Esse é o mistério. Tudo é possível ao que crê. Olha aí. Quando você coloca a fé em ação, o poder de Deus opera ali, trazendo a solução. Quando você coloca milagres acontecem. É isso, ó. O milagre hoje vai acontecer. Digo fraco, eu sou forte. Fique firme nas promessas, pois tudo é possível ao que crê. Milagre hoje vai acontecer. Digo fraco, fique firme nas promessas da palavra. Aí, ó, pois tudo é possível. A igreja, quando você coloca a fé em ação, o poder de Deus opera ali, trazendo a solução. Quando você coloca milagres acontecem. Você lutou e conseguiu, determinou não desistir, e a vitória foi maior em sua vida. Você lutou e conseguiu, determinou não desistir, e a vitória foi maior. Olha aí, ó. Quantas vezes você já pensou em desistir? Ó, quantas lágrimas molharam teu olhar?
noites tão difíceis já passou. Escuta aí. Em meio a tantas aflições você lutou. Escuta. Quase que chegou ao ponto de parar. Foi pela fé que a vitória alcançou. Agora, cante para quem está do lado assim, ó. Você lutou e conseguiu, determinou, não desistiu, e a vitória foi maior em sua vida. Você lutou e conseguiu, determinou, não desistiu, e a vitória foi maior em sua vida. Você lutou e conseguiu, determinou, não desistiu, e a vitória foi maior em sua vida. Você lutou e conseguiu, determinou, não desistiu, e a vitória foi maior em sua vida. Amém. Palmas, palmas para o Senhor. Me deu vontade, eu vou cantar mais uma. Cantar mais uma. Não se preocupe com essa tribulação. Não, 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 não. Se está difícil, ó, não perca o ânimo, não, 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 não. Se o coração pede ajuda e a alma quer calma, Deus cura feridas e ainda te dá nova vida. Se o coração pede ajuda e a alma quer calma, Deus cura feridas e ainda te dá nova vida. Agora eu vou orar por você, eu vou te abençoar, vou declarar sobre ti. Você vai ver, Deus vai fazer sobrenatural acontecer. Eu vou orar por você, eu vou te abençoar, vou declarar sobre ti. Você vai ver, Deus vai fazer sobrenatural acontecer. Agora vamos aplaudir. Não se preocupe com essa tribulação. Está difícil? Está difícil. Não perca o ânimo, não. É isso. Se o coração pede ajuda e a alma quer calma, Deus cura feridas e ainda te dá nova vida. Se o coração pede ajuda
guardar um pouco para o próximo culto. Né? Todo mundo bem? Que esse culto realmente seja uma bênção para você. Irmão, alguém já votou aqui? Já foi votar? Já? Só a Lina, né? Iraci já votou? Já também, 2 pessoas. Outros vão votar depois, né? Como é o meu caso aqui. Termina o culto, a gente vai lá, vota rapidinho, tá tranquilo. Tranquilo, tá favorável. Vai dar tudo certo, né? Já escolheu o candidato, tudo certinho, né, gente? Que bênção. Então tá bom. Olha, deixa eu explicar algo para vocês que vamos aprender hoje aqui. Hoje nós vamos aprender sobre de volta, né? Olha bem, ó. De volta ao primeiro amor. De volta ao primeiro amor. Como a gente tem que fazer? Qual o caminho, né? Qual o caminho de volta? Olha que pergunta interessante, ó. De volta ao primeiro amor. Mas qual o caminho de volta? Né? E o que pode representar esse primeiro amor? O que pode significar isso? É claro, dentro das sagradas escrituras da Bíblia, né? O que isso representa para nós nos dias de hoje? Esse voltar ao primeiro amor, ou o caminho de volta ao primeiro amor, né? O que isso pode significar? O que isso pode representar? E nós vamos aprender aqui 3 passos práticos para voltar ao primeiro amor, retornar ao primeiro amor. E se você quiser anotar, você já pode até anotar. Eu disse 3 passos práticos para voltarmos ao primeiro amor. O primeiro é lembrança. O segundo é arrependimento. E o terceiro passo é o recomeço. A gente vai trabalhar os 3. Então, qual é o primeiro? Hein? Lembrança. O segundo, arrependimento. E o terceiro passo, se vivermos ou praticarmos, né, esses 3 passos, certamente a gente vai conseguir chegar lá no primeiro amor. Mas primeiro vamos entender por que Deus cobrou isso da igreja. A carta que vamos ler aqui é uma carta que foi dirigida ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso. Ok? E Deus sempre dirigia as cartas ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja fizesse o quê? Repassasse, né? Transmitisse ao povo. Né? Era o líder, era o pastor da igreja. Então ele tinha por obrigação de transmitir, de dar o recado que Deus deu. E quando Deus fala primeiro com o sacerdote, né? Depois ele vem e dirige-se à igreja, revelando o seu plano, o seu propósito. E essa carta que foi escrita aos irmãos de Éfeso, né? Essa carta que foi escrita à igreja de Éfeso, está em Apocalipse, capítulo 2. Eu vou pedir a você que abra agora a sua Bíblia. E nós vamos acompanhar aqui com detalhe. Certo? Quem está conseguindo me entender, diga amém, né? Irmãos, eu vou começar lendo a partir do versículo 1, número 1. O capítulo é o 2, certo? E nós vamos agora aprender sobre isso daqui, ó, sobre a primeira carta. Ela foi escrita à igreja de Éfeso, né? E olha que pode ser que essa carta esteja sendo escrita à igreja Corpo e Família, não é? Tudo que vem de Deus vamos receber, ainda que no primeiro momento não seja tão confortável ou agradável, né? Requer renúncia muitas vezes, e a gente às vezes nem está tão pronto assim para largar e renunciar. Mas se Deus está pedindo, irmão, se Deus está falando, não tenha medo de viver.
o que Ele está pedindo. Pode viver seguramente, ainda que te custe alguma coisa, algum tipo de sacrifício, no final valerá a pena. Então se atente e preste atenção. Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele começa falando. Eu sei, Deus sabe de tudo, hein? Pode falar para a pessoa que está do seu lado, Deus sabe de tudo. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome, e não te... Você consegue perceber que Deus aqui está fazendo um elogio? Só de coisa boa? Você notou isso ou não? Percebeu? Ele está fazendo um elogio aqui ao anjo da igreja, ao responsável por aquela igreja. Olha, preste atenção, eu vou pedir para colocar o versículo 2 e o versículo 3, mas pela versão linguagem de hoje. Aí você vai entender o elogio, como está sendo feito. Ó, começa assim, ó. Eu sei, esse é o 2, depois a gente entra no 3 que está aqui no meio. Eu sei o que vocês têm feito. Então Deus sabe. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Não é um elogio? Que reconhecimento da parte de Deus para nós, isso é perfeito, né? Olha o que mais está dizendo. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. Não dá, né? Você bate de frente, não é isso? Confronta. Verdade é verdade, mentira é mentira, tem que separar. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova, olha lá, os que dizem que são apóstolos. Vamos provar. Provaram, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Sabe o que isso está representando, essa última fala aqui de Deus para a igreja de Éfeso? É que tem muita gente que se diz apóstolo, ou que se diz pastor, ou que se diz diácono, ou que se diz obreiro, ou que se diz servo de Deus, mas são mentirosos. Não porque estão dizendo que são, o que são, porque não são, mas porque são reprovados pelas suas ações. Se eu sou pastor, no mínimo cabe a mim dar o exemplo. Ou seja, eu preciso estar à altura do cargo ou do nome que eu tenho. Sou pastor, as minhas ações condiz com o que sou? Entendeu agora ou não? As minhas atitudes concordam com o que sou? O que eu prego aqui nesta igreja, estou vivendo? Então, se eu não estou vivendo o que eu prego, eu estou mentindo para mim mesmo. Eu não sou o que diz que sou. E essa prova aqui que estava acontecendo entre eles, e o líder da igreja fez a prova, ó, vou te nomear. Vou te nomear e vou te nomear. E ele começou então a provar. E foi vendo que as atitudes, as ações daquela pessoa não estavam condizendo, concordando com o posto, com o cargo, com o que foi confiado em sua mão. E aí o que acontece? Se passa por mentiroso. Eu luto, irmãos, de verdade, eu falo isso de todo o meu coração, minha esposa está aqui, ela sabe disso. Para que eu nunca me passe por mentiroso.
Eu quero zelar o nome pastor. Eu quero zelar pela uma vida íntegra, correta, honesta, diante de Deus, mas principalmente diante de vocês, ovelhas do meu rebanho. Amém? Então, esse é o que estava acontecendo. E nesse primeiro momento a gente vê Deus falando o quê? Elogiando, né? Levantando, olha, eu tenho visto, hein? Eu tenho acompanhado passo a passo. Tenho notado o quanto vocês, igreja de Éfeso, parabéns pelo empenho, por tanta dedicação, por tanto amor assim. Mas aí, irmãos, no versículo 3, Deus abre o coração para eles, porque Deus vê tudo. E o que está dizendo no 3 aqui? Vamos ler agora, olha, vamos para a Bíblia de novo. Tenho, porém, o quê? Contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos olhar aqui pela aquela versão novamente, que é a coisa. Que coisa que é? Linguagem de hoje. Porém, tem uma coisa, Deus estava elogiando, não estava? Deus estava dizendo, que igreja em que vocês se tornaram. É isso aí. Estão no caminho certo. É isso que Deus está dizendo para a igreja. Vocês estão no caminho certo. Parabéns para vocês. Mas olha agora. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vocês não me amam como me amavam no princípio. Irmãos, o que isso quer dizer para nós? Que Deus só chegou a essa conclusão de que tinha contra eles isso, de que eles tinham deixado o primeiro amor, por conta dos muitos trabalhos, por conta das muitas dedicações, aqui, por conta do excesso de muitas atividades. Essa igreja de Éfeso era uma igreja empenhada, é uma igreja que trabalhava, amém? É uma igreja que ia para cima, era uma igreja que realmente fazia acontecer os trabalhos de Deus. Então, tudo que eles faziam, está ouvindo ou não? Era para o bem, e era o bem que eles faziam. Não faziam nada de mal, era o bem. Quando era para disciplinar, corrigir, o pastor dessa igreja chamava aqueles que se diziam apóstolos e falava, vocês estão mentindo, vocês são mentirosos, vocês estão fazendo coisa errada. Então era uma igreja que procurava viver na santidade, amém? Que procurava viver no amor mesmo de Cristo, que procurava pregar a verdade, manter a verdade e viver a verdade o tempo todo. Está ouvindo isso ou não? Essa era a igreja de Éfeso. Mas por conta desse excesso de muito trabalhar, o que eles tinham deixado? O primeiro amor. E é isso que preocupa a Deus nos dias de hoje. As muitas tarefas que nós executamos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, os nossos muitos afazeres estão nos esfriando. Porque, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer, hein? Deus está querendo dizer o seguinte, na muita ocupação, começa então o distanciamento. Cuidado com isso. Lembra de Maria e Marta? Uma citação aqui agora. Lembra de Maria e Marta? Quem abriu as portas para Jesus? Marta, não foi? Que recebeu Jesus e Jesus entrou. Mas quem se assentou aos pés dele para aprender dele? Maria. Muito provável ela já tinha esse hábito, né? Quando Jesus chegava em sua casa, ela já corria lá para estar perto dele. Ou seja, ela não perdia o primeiro amor.
ela não perdia o seu devocional. Toda vez que Jesus ia à casa de Lázaro, porque era uma família que Jesus amava e eles eram amigos de Jesus, a Bíblia deixa isso muito claro, inclusive fala que Lázaro era amigo de Jesus. A única lágrima que Jesus derramou no seu ministério foi quando soube da morte desse amigo. Jesus chorou, diz a Bíblia. Então era profundo, e ele visitava, e era frequente as visitas. Quando dava, ele ia lá, quando dava, ele pousava lá, quando dava, ele comia lá. Está ouvindo, gente? Só que Maria não perdia o seu devocional. Cristo está aqui, eu vou lá. Lembram a atitude de Marta? Que só abriu a porta, mas depois foi limpar a casa, cuidar dos afazeres, lembra disso? Até que ela se zangou e foi lá tirar satisfação com Cristo. Lembra disso? Mestre, será que não dá para dar um toque na... Dá um toque nela, porque ela está pisando muito na bola. Tanta coisa para fazer aqui, Senhor. E ela cuidando desse negócio aqui, e ela aqui, ó, sentada, nem sentada estava, né? Estava ali, ó, prostrada ali aos pés de Cristo, né? Está ouvindo? Aí, é folgada, Senhor. Entende? Então, dá um jeito nessa minha irmã aí. Aí Jesus olhou e disse, Marta, Marta. Lembra disso? Uma coisa só é necessário, Marta. E Maria escolheu a melhor a parte, que nunca vai ser tirado dela. O que você está conseguindo entender nessa história dessas duas irmãs? Que uma estava dedicada ao primeiro amor. Uma não tinha perdido esse primeiro amor. A outra, por conta das ocupações, havia alguma coisa de errado em cuidar da casa? Hein? Não. Muito pelo contrário. Ela estava agindo como a igreja de Éfeso, cuidando da sua casa. Aqui eles cuidavam da igreja, estavam cuidando da sua casa. Então não há nada de errado. Estamos, irmãos, fazendo o bem. Estamos pregando, estamos fazendo bem, não é só pregação, mas estamos tendo os nossos encontros familiares, estamos tendo as nossas confraternizações familiares, estamos tendo nossas festas, não é? Comemorativas. Eu vou te perguntar, isso é errado? Não é errado. Comemorar, reunir, estar junto, passear, lazer, fazenda, leite de vaca e... É porque esses dias eu vi uma reportagem, eu vi um leilão de vaca, olhando na televisão, e umas vacas gordas, leiteira, tem que ver, gente, que coisa linda de ver. E leiteira, com tanto leite assim, é coisa linda de ver. Eu já tirei leite de vaca, você sabia? Já, na casa dos meus tios, no interior, já fui lá tirar leite de vaca. A gente ia com aquela caneca de alumínio. Sabe aquela caneca de alumínio que tem muito no interior? Aí a gente ia com aquela caneca de alumínio, né? Pegava, a gente colocava já o açúcar, e açúcar não é esse fino, não, é aquele açúcar grosso, né? Eu nem lembro o nome do açúcar. É o cristal, é um açúcar grosso. Colocava açúcar e colocava um pouco de café. Aí a gente ia lá, e os meus primos lá, e pá, colocava a caneca assim, embaixo da teta, irmão. Que coisa linda de ver. E vai, sai aquela espuma assim. Você tomava, era quentinho. Quentinho. Dava até dor de barriga na gente depois. Era forte, é forte. É forte. Vocês estão conseguindo entender ou não? Irmãos, olha que interessante, não é nada de errado fazer isso, ir lá para a fazenda e passear, ir lá não sei aonde. Não tem nada de errado, você está fazendo bem para a tua saúde. Descansar, rir muito que faz bem para a saúde, rir bastante. Pode ser uma pessoa fechada, cara fechada, isso faz mal. Toda pessoa que ri pouco, envelhece mais rápido. Sou eu que falo, não, a ciência fala disso, tem que sorrir, rir. Está entendendo ou não? Você fica mais jovem e vive essa vida, só que o problema não é isso, irmãos. O problema é que a ocupação, o excesso de tantas atividades na nossa vida, nos faz o quê?
se afastar do primeiro amor. O que isso significa? O primeiro amor, ele está atrelado, ele está ligado, olha bem, está junto com uma vida com Deus. Vamos voltar no início. Preste atenção, eu falei que hoje nós aprenderíamos dentro desse tema, né? Qual foi o tema mesmo? De volta ao primeiro amor. Eu falei que nós aprenderíamos sobre 3 passos práticos, né? De como voltar ao primeiro amor. O primeiro foi lembrança. O segundo, arrependimento. E o terceiro, recomeço. Está no versículo de número 5. Olha aí. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus avisou? Deus está interessado em quê? No seu muito trabalho? Nas suas muitas atividades, ações, lazeres, prazeres? Não, Deus está muito preocupado em você fazer tudo isso e deixá-lo, e abandoná-lo, e se afastar dele. É isso que Deus está dizendo aqui. E a primeira coisa que ele fala é: lembra-te. Está ouvindo? Lembra-te. Lembrar significa recordar, ter recordação. Nesse caso aqui, dentro desse contexto, né, que nós estamos aprendendo, é recordação do nosso primeiro amor. É recordação das primeiras práticas. Logo que a gente iniciou no Evangelho, logo que a gente começou em Cristo, lembra disso ou não? Talvez alguns não lembrem, mas se você parar um pouco para começar a lembrar, isso vai começar a te fazer bem, porque a lembrança vai sempre nos remeter o início de tudo. O quanto nós servíamos a Deus e amávamos a Deus. Está ouvindo? Era tanto amor por Deus, era tanto serviço a Deus, irmãos, que a gente não queria cessar de fazer essas coisas. Mas como eu estou dizendo e pregando, o tempo vai passando, vão surgindo outras tarefas, missões, coisas, acontecimentos, e nós vamos nos ocupando com isso, entende o que eu falo? E vamos nos ocupando, daqui a pouco, já estamos longe. E era isso que Deus ele tinha contra a igreja de Éfeso. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, mas o muito trabalhar de vocês estão levando vocês a esquecerem de mim. E isso é sério. Então ele está dizendo: lembra-te. É trazer uma recordação, amém? É recordar. Quando você começa a recordar, quando você começa a voltar lá atrás, isso produz em você o desejo, a vontade de voltar. Por isso que ele, Jesus, está dizendo: lembra que vai te fazer bem. Lembrar, recordar do primeiro amor vai nos fazer bem. Isso vai produzir vontade de voltar. Está ouvindo? E eu não consigo esquecer, irmãos, eu sempre lembro disso, volta e meia, claro, de quando eu comecei. Antes de entrar para o ministério, antes de deixar a casa do meu pai, da minha mãe, para morar dentro da igreja, eu me lembro que no início, o primeiro amor, eu não via a hora de chegar ao culto, que era realizado toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no pavilhão teatral da cidade de Santa Fé do Sul. Isso em 1984. E a gente contava os dias para chegar, porque o que me chamava a atenção
era o louvor. Um pastor chegava com um violãozinho e começava a tocar violão. Foi a época que eu quis aprender a tocar violão. Está ouvindo isso ou não? O que me chamava a atenção era quando o pastor subia no altar, irmãos, e abria a Bíblia e começava a pregar com uma facilidade. Eu ficava encantado com aquilo. Eu ficava impressionado. Puxa, como conhece, né? Eu era menino. Eu tinha 11 anos de idade. 10 para 11. Mas eu entendia o que ele falava. Nunca vou esquecer do dia que naquela noite o pastor disse: olha, hoje eu quero fazer o apelo, eu quero saber aqui quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A minha família inteira se levantou e foi na frente aceitar Jesus. Eu, meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs. Em 1984. Aí você recorda disso, lembra disso. Aí depois você lembra que nós morávamos numa casa muito simples, mas eu tinha um quarto. Olha que legal, eu tinha um quarto. Era uma casa de 3 quartos. O quarto dos meus pais, o meu quarto ficava no meio, e o outro quarto que era o quarto das minhas 2 irmãs. Quantas vezes eu entrava nesse meu quarto, trancava a porta, menino ainda, fazia meus pedidos a Deus, orava a Deus e pedia para Deus me usar também, como usa o pastor fulano de tal. Era o pastor Bellini, que já é falecido, que já está com Jesus, que me batizou nas águas. E eu pedia a Deus, eu queria ser igual a ele, sabe? Eu queria tocar igual aquele outro pastor lá, Davi, o nome dele, carioca. Eu ficava encantado com aquilo, não sabia que Deus ia me chamar, mas eu pedi a Deus que me abençoasse, que me fizesse ser como eles. Está ouvindo, gente? Pedido de uma criança, gente, eu não esqueço disso. Não esqueço do dia que o pastor chegou na minha casa, eu já tinha 13 anos de idade. Nós íamos para a igreja, pequenininho, salão, que o chão era de cimento, não tinha piso, não tinha nada. O banheiro nós que construímos, não tinha banheiro. O escritório, a gente fez um escritóriozinho assim, era como se fosse isso aqui, ó. Tinha assim, a gente fechou com um bloco até meia altura, e do lado de cá fechamos com um bloco aqui, meia altura também, fizemos os banheiros aqui, o escritóriozinho aqui do pastor. E esse meio aqui, ó, era onde ficava uma mesa, porque nem púlpito tinha. E ali pregava, isso já é igreja. Primeiro o trabalho começou no pavilhão teatral da cidade. Depois a gente conseguiu alugar esse salãozinho e fizemos tudo isso. Mas eu nunca vou esquecer do dia que o pastor chegou em mim e disse assim: você quer fazer, aliás, ele não falou você quer, ele falou assim, ó, você tem chamado. Aí ele disse: quer fazer a obra? Eu não pensei 2 vezes. Não pensei 2 vezes. Tinha 13 anos. Sabe o que aconteceu? Cheguei em casa todo feliz, animado, disse: eu vou fazer a obra. Arrumei minhas malas. Arrumei minhas trouxinhas, não tinha roupa. Arrumei o que eu tinha. Eu não tinha roupa de pastor. Calça social, sapato social, grava. Não tinha essas coisas, não. Mas arrumei o que tinha. Saí de Santa Fé do Sul e fui morar na igreja em São José do Rio Preto. Vocês estão ouvindo ou não? E entrei para morar na igreja. Lá eu aprendi a cozinhar. Lá eu aprendi a arrumar a igreja, alinhar as cadeiras da igreja. Diga que você precisar, pode me chamar. Não preciso nem bater fio aqui, ó. Bater corda aqui para alinhar. Eu sei alinhar. Que eu fazia isso na igreja, gente. Entendeu? E foi. Não tinha salário, não ganhava nada, sobrevivia 100% da igreja.
A igreja me mantinha de que forma? Os membros. Trazia comida para a gente. Quando não trazia, eu já tinha aprendido a fazer arroz. Eu tinha aprendido a fazer feijão. Faço um feijão, irmãos. Arroz, então, nem se fala. Aprendi a fazer bife acebolado, olha isso, lá na igreja. E fazia aquele bife acebolado, comia e tal. Era assim a nossa vida. Volta e meia aparecia trouxe uma camisa para você me dar de presente. Até que chegou o dia, eu já tinha meus 15 anos, chegou o dia de eu ser transferido. Eu saí de São José do Rio Preto e fui para a região de Araçatuba, Birigui. E fui morar na igreja lá, também sem salário. Aí eu chego lá na igreja, já tinha uma irmã que cuidava dos pastores. O que ela fazia? Ela pegava as roupas dos pastores, levava para sua casa, lavava e trazia tudo passadinho. Ela então pegava as minhas roupas, juntava tudo, levava e lavava. Sem contar que ela não, quando chegava na igreja, para levar as roupas, ela chegava com a marmita, porque nós vínhamos de Araçatuba fazer culto lá, a gente vinha para lá, chegava lá em Birigui, que era a igreja onde a gente morava, e lá na igreja onde a gente morava, não tinha como cozinhar. Então a gente dependia da marmita do povo. E vocês não sabem, vou revelar agora. A mulher que lavava a minha roupa, mal sabia eu, que levava a marmita para nós, mal sabia eu, que depois se tornaria minha sogra. Foi lá que eu conheci a Rosana. Então, irmãos, se eu não recordar desses momentos da minha vida, eu vou me afastar de Deus. Eu vou deixá-lo de servir como eu servia. Eu vou deixar de amá-lo como eu amava. É isso que Deus está falando para nós aqui hoje. Recorde do seu início. Cada um que está aqui tem um princípio, tem uma experiência. Está ouvindo? É assim. E a vida foi indo, eu conheci a Rosane, e aquela coisa que a gente deixa para contar um monte de história, né? Aí eu já tinha 16. Aí já tinha 16 anos. Aí eu conheci a Rosane, aquele negócio todo. Sabe como é que é, né? Deixava os bilhetinhos, eu ganhei um terno, gente. Um terno. Mas é daqueles terno de velho, sabe? Sabe aquele terno que é aquele negócio dele aqui, ó. Como é o nome daquele lá mesmo? Lapela dele assim, só que era aquela lapela grandão. Todo xadrez, parecia até um tabuleiro de dama. Mas todo xadrez. Gente, eu nunca usei aquele terno. Mas eu deixava ele pendurado ali. Sabe por quê? Porque toda quinta-feira, quando nós saímos para fazer a reunião em Araçatuba, eu deixava um bilhetinho na bolsa do terno. Porque eu sabia que a Rosane ia lá para a oração, que tinha toda quinta, e a mãe dela já levava marmita e pegava as roupas. Então ela já tinha liberdade. Ela entrava no quarto lá, pegava as roupas e já pegava e colocava nela. Olha só, hein? E assim foi. Está ouvindo, gente? E aí as coisas foram acontecendo. Irmãos, tudo isso faz parte do primeiro amor. E aí quando descobriram que eu estava amando a Rosane, aí, que eu estava gostando dela, sabe o que fizeram comigo? O pastor, para me proteger, me transferiu para São Paulo. Birigui são 500 quilômetros. Aí eu lembro que eu olhei para a Rosane e falei: Rosane, você me espera? Ela disse assim: eu espero.
E aí eu vim para São Paulo. E aí só era bar de carta. Não tinha telefone, o telefone era caro. E aquelas fichaiadas. DDD, lembra? Tinha que falar rapidinho, caía, que é interurbano. Caía toda hora. Mas como é que ligava? Uai, a gente já marcava o esquema, mandava a carta, ó, tal dia, eu vou ligar para você. Fica perto do orelhão. Você lembra do orelhão que tinha telefone, tinha o número? Aí eu ligava no número, entendeu? E assim a gente ficava marcando toda vez de falar. Isso quando eu conseguia ficha. E eu ainda não tinha salário. Mas se eu te falar que não me fazia falta, você vai acreditar? Porque Deus supria. Deus usava membros que vinham, me davam um sapato, me davam uma meia, me davam uma cueca, me davam uma calça, me davam um cinto, me davam uma camisa, me davam uma gravata. Deus sempre supria. Aí eu disse para a Rosana, o dia que eu ganhar o meu primeiro salário, eu marco o casamento. Eu marquei. Porque aí veio o meu primeiro salário, eu fiquei feliz demais da conta. Está ouvindo, gente? Tudo isso faz parte do primeiro amor. Se eu não recordar disso, irmãos, eu vou deixar Deus. Não adianta eu, pastor Rosivaldo, cuidar da igreja, me desgastar, trazer sobre meus ombros todas as responsabilidades da igreja. Deus vai gostar? Vai aplaudir. Não gostou da igreja de Éfeso? Ó, estavam trabalhando. Mas eu tenho que tomar um cuidado. Não fazer das ocupações um afastamento. Então esse é o primeiro ponto. Amém? Amém? O profeta Jeremias disse, isso está lá no capítulo 3, versículo 21, você não precisa abrir, se quiser abrir, mas vamos, bota aqui. Jeremias capítulo 3, versículo 21. Olha o que o profeta Jeremias disse. Ele fala assim, ó, posso ler ou não? Jeremias, olha lá, ó, nos lugares, não é Jeremias não, é Lamentações. É Lamentações de Jeremias, está tudo dentro do contexto, né? Lamentações, desculpa Igor, vamos de novo, ó. Disso me recordarei no meu coração. O quê? Por isso, ó, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Coloca na NVI, Igor, por favor. Olha isso, gente, todavia lembro-me também do que pode me dar. Voltar ao primeiro amor nos dá esperança. Porque quando nós estávamos lá no primeiro amor, nas primeiras obras, não tínhamos medo. Tínhamos segurança. Nos sentíamos tão amados por Deus. Entende? Acreditávamos tanto que Deus podia fazer qualquer milagre. Mas e hoje? Medo, insegurança. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Olha como é que muda, gente. Olha como é que muda. Então, lembrar te traz esperança. Porque quando você se reportar e voltar no início de tudo e trazer as suas recordações, aqueles devocionais que você tinha, os jejuns que você fazia, as orações que você dedicava a Deus. No início nós tínhamos horário para orar. No início nós marcávamos horário. No início nós fazíamos propósito de oração, de jejum, não é? No início, irmãos, para nós era sagrado estar no culto de domingo. Santa Ceia, pelo amor de Deus, faltar, dava um treco na gente. Mas e hoje? E hoje? Recorda, traz a lembrança, porque isso vai te trazer esperança. Volte. Esse é o primeiro dos 3 passos. O segundo passo, alguém lembra? Arrependimento. Queridos, preste bem atenção. Ele está dizendo aqui, ó, arrependimento. Arrepende-te, está dizendo. Arrependimento.
A gente precisa se arrepender. Eu vou te ensinar uma coisa. A primeira evidência, né, característica de uma pessoa que está em processo de arrependimento é ter um sentimento de dor por aquilo que perdeu. Está ouvindo? É ter um sentimento de dor dentro do contexto, tá? Por aquilo que perdeu. Quando a pessoa ela está em processo de arrependimento, se está doendo nela, se ela sente uma dor de ela ter perdido aquilo, ela está alcançando o arrependimento de Deus, o perdão de Deus, a bênção de Deus. E o arrependimento, ele tem 3 coisas que uma pessoa precisa: o arrependimento verdadeiro, tá? O arrependimento verdadeiro, o arrependimento real, o arrependimento que Deus ele aprova, vem acompanhado de 3 coisas. 3 coisas. O arrependimento verdadeiro: lamento, choro e humilhação. Lamento, choro e humilhação. Quem arrepende de verdade, lamenta. Quem arrepende de verdade, chora. Quem arrepende de verdade, se humilha. Isso está em Tiago, capítulo 4. Coloca Tiago 4 para mim, por favor. Vamos ler do 8 ao 10. Irmãos, eu já estou encerrando a pregação, tá? E vamos encerrar com glória. Olha lá, ó. Chegai-vos a Deus. Amém? Então, se eu quero voltar ao primeiro amor, eu tenho que fazer o quê? Chegar a Deus. E Ele é tudo que Deus quer. Quando Deus alertou a igreja de Éfeso sobre isso, Deus queria voltar a se relacionar com eles, a ter aquele devocional que antes eles tinham. A repreensão de Deus para a vida do povo de Éfeso é porque eles estavam muito ocupados com tantas coisas boas que estava afastando eles. Então você percebe que não é as coisas ruins que te afastam de Deus. Nem sempre. Aí ele fala assim, ó: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Isso é arrependimento. Versículo 9. Sentir as vossas, tem que sentir. Tem que sentir a dor. Eu perdi. Quantos que estão aqui, irmãos, que hoje às vezes quando vão orar, chegam a dizer assim, às vezes nem fala, mas tem uma sensação: eu não sei se Deus me ouviu, que eu sou tão miserável, desgraçado, pecador, que eu acho que Ele não me ouviu. Mas antes não era assim. Antes não era assim. Você confiava, você acreditava, Deus me ouviu. E vai vendo. Olha lá, sentir as vossas misérias. E o quê? Tem que lamentar. E o quê? E chorar. Então lamento, choro e humilhação. Converta-se o vosso riso, olha isso, gente, em pranto. E o vosso gozo? Em tristeza. O que isso quer dizer? Pô, pastor, eu vou converter o meu riso em pranto? Sabe quando uma pessoa faz uma coisa errada e você puxa a orelha dela, fica fiz mesmo. Aí você olha para ela e fala assim: você está rindo, você devia estar. É esse o sentido. Tem coisa que não é para a gente rir, não, gente. É para a gente parar, refletir e ver o quanto perdemos. Então você converte o teu riso em pranto e o vosso gozo, que é alegria, em tristeza. Aí vem o 10 que termina: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, lamento, choro e humilhação. Esse é o verdadeiro arrependimento. É aquele que você sente dor por ter perdido aquele primeiro amor. Amém? Eu falei de 3 passos práticos.
para a gente voltar. O primeiro foi lembrança, o segundo foi arrependimento. E o terceiro? Recomeço. Que é o que está dizendo aqui no livro. Ó. Ele fala assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica. Olha lá, e pratica as primeiras obras. Então, o terceiro passo, praticar as primeiras obras, é recomeçar. Vamos voltar de novo? Vamos fazer de novo? Recomeçar é fazer de novo. Diga, recomeçar é fazer de novo. Vamos fazer de novo? Vamos orar de novo? Vamos jejuar de novo? Vamos congregar de novo? Vamos fazer o nosso devocional de novo? Vamos fazer o que fazíamos e que agora não estamos fazendo mais? Recomeça. Você lembrou, você se arrependeu, agora é só recomeçar. E você vai ter de volta aquele contato, aquele aconchego, aquele abraço, aquele sentir de Deus na tua vida. Lembra quando você foi batizado no Espírito Santo? Lembra quando você estava ali orando, buscando a Deus e você sentiu Deus do teu lado? Perto de você, você teve uma sensação tão gostosa, Deus está aqui. Mas e hoje? Há incertezas. Não sabemos se está ou não está. Hoje as nossas orações são tão rápidas, né? São tão rápidas. Mas antes não, a gente tinha um tempo, a gente dedicava um tempo. É isso que Deus está querendo mostrar para nós, irmãos. Deus quer que voltemos a dar um tempo para Ele. É um tempo. Vocês estão conseguindo entender? Porque Deus, Ele não estava protestando o povo de Éfeso por eles não estarem amando a Deus, mas por eles terem deixado de amá-lo como anteriormente amavam. É isso. Eu sei que todos que estão aqui amam a Deus, eu também amo a Deus, todos nós amamos a Deus, mas o problema não é isso. O problema é que como nós estamos amando a Deus? Como anteriormente nós amávamos? Que anteriormente tinha, né? Esforço, renúncia, dedicação. Então dá para a gente voltar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor seja contigo na tua vida para todos sempre. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por falar conosco, obrigado por se revelar a nós. Obrigado por nos mostrar aqui o caminho. Obrigado por falar com a gente de forma tão clara. Essa palavra nutre a nossa alma, alimenta as proteínas dela, Senhor, nos faz então recordar, arrepender e voltar. Senhor, obrigado por cuidar tão amorosamente de nós, por nos dar esse alerta, por nos alertar do quanto nós estamos apagados, do quanto estamos desligados, distantes. E nós queremos retornar, retomar, recomeçar, voltar, ó Deus, ao início de tudo, ao primeiro amor e alcançar as primeiras obras. Sentir o Senhor como nós sentíamos anteriormente. Senhor, perceber que o Senhor está agindo a nosso favor como antes nós percebíamos. Queremos ter essa sensação boa, essa segurança como antes nós tínhamos. Queremos ter a ausência de medo como antes nós não tínhamos medo algum, Senhor. Então que o Senhor continue falando com a gente, que possamos abrir a nossa mente, olhos e o coração e receber tudo aquilo que vem do altar, que vem do Senhor, que vem da Tua palavra, que alimenta, nutre e abençoa as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor então, né? Oi, irmãos, Deus é bom. Aos de casa, um abraço também para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui agora.